Você já parou para pensar em como uma única manhã pode mudar completamente o rumo da história da humanidade? Estamos falando de um homem que acordou como o maior inimigo dos cristãos, e algumas horas depois, se tornou o maior evangelizador que o mundo já conheceu. Hoje, dia 25 de janeiro, a Igreja celebra a conversão de São Paulo. E não, isso não é só mais uma data no calendário litúrgico. Esse é o dia que marca um dos acontecimentos mais extraordinários já registrados, um evento que literalmente moldou o mundo em que vivemos hoje. Pensa comigo, se você mora no Brasil, se você já ouviu falar de Jesus, se existe uma igreja na sua cidade, tudo isso tem a ver com o que aconteceu naquela estrada empoeirada rumo a Damasco, há quase 2000 anos. Paulo não era um homem comum. Ele era brilhante, culto, falava vários idiomas, tinha cidadania romana, algo raríssimo para um judeu da época. Ele estudou com os melhores mestres, conhecia as escrituras de cor. Mas tem um detalhe, ele odiava os cristãos. Não era uma antipatia qualquer, era um ódio visceral. Ele literalmente respirava ódio contra aqueles que seguiam Jesus. E o mais chocante, Paulo achava que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha certeza absoluta de que estava servindo a Deus ao perseguir, prender e até matar cristãos. Imagina a cena. Ele comandou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ficou ali, guardando as vestes das pessoas que atiravam pedras em um homem inocente. Mas aqui está o mistério. Como um perseguidor tão feroz se transformou no maior apóstolo de todos os tempos? Como alguém que comandava execuções virou autor de cartas tão profundas que até hoje estudamos e nos emocionamos com elas? Fica comigo até o final deste vídeo porque a história que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva sobre conversão, sobre perdão e, quem sabe, sobre sua própria vida. A resposta para essa transformação radical tem tudo a ver com três coisas: um aguilhão que não parava de incomodar, uma luz que cegou para fazer enxergar, e um encontro que ninguém esperava. Vamos juntos desvendar esse mistério. Antes de falarmos do que aconteceu em Damasco, eu preciso te contar sobre uma frase que Jesus disse para Paulo. Uma frase que a maioria das pessoas não conhece porque ela só aparece em um dos 3 relatos da conversão. Jesus disse: Saulo, Saulo, é duro para te recalcitrar contra o aguilhão. Você deve estar pensando: o que diabos é recalcitrar contra o aguilhão? Calma, eu explico. Nos tempos antigos, quando um carro de boi precisava se mover, o condutor usava uma lança pontiaguda, o aguilhão. O boi tem um ponto sensível atrás da orelha, e quando você cutuca esse lugar com a ponta da lança, o boi sente uma dorzinha e começa a andar, puxando o carro. Mas tem bois rebeldes. Esses bois, quando sentem a cutucada, em vez de obedecer e andar, fazem o quê? Eles dão cabeçadas contra a lança. E aí, a lança entra mais fundo. O boi se machuca mais ainda, justamente por causa da rebeldia. Agora entendeu a metáfora? Jesus estava dizendo para Paulo: você está se machucando à toa. Quanto mais você resiste, mais você se fere. E aqui vem o detalhe crucial. Isso significa que a conversão de Paulo não começou na estrada de Damasco. Já havia algo incomodando Paulo há muito tempo. Havia um aguilhão cutucando sua consciência. Paulo era um estudioso brilhante das Escrituras. Ele conhecia cada profecia sobre o Messias. E sabe o que estava acontecendo? Quanto mais ele estudava, quanto mais ele meditava na palavra de Deus, mais ele via que Jesus se encaixava nas profecias. Jesus era descendente de Davi? Sim. Jesus fazia milagres como o Messias prometido? Sim. Jesus tinha uma doutrina sublime? Sim, sim, sim. Mas tinha 3 coisas que não entravam na cabeça de Paulo. 3 escândalos que o faziam rejeitar Jesus com todas as forças. Primeiro escândalo: como o Messias poderia vir e o mundo continuar do mesmo jeito? Paulo esperava que o Messias inaugurasse novo céu e nova terra imediatamente. Ele não entendia que haveria 2 vindas, uma na humildade, outra na glória. Segundo escândalo: como o Messias prometido poderia morrer na cruz? A cruz era a morte dos malditos, dos criminosos, dos rejeitados por Deus. Como alguém crucificado poderia ser o enviado de Deus? Terceiro escândalo: como um homem piedoso poderia se fazer igual a Deus? Todo homem santo se humilha, mas Jesus dizia:
Eu e o Pai somos um. Para Paulo, isso era blasfêmia. Então Paulo chegou a uma conclusão terrível. Se Jesus não é o Cristo, ele só pode ser o anticristo. Se não é de Deus, é de Satanás. E com essa convicção equivocada, ele partiu para Damasco, respirando ódio, carregando cartas de autorização para prender cristãos, achando que estava servindo a Deus. Mas o aguilhão continuava lá, cutucando, incomodando, ferindo. Agora chegamos ao momento mais famoso da história de Paulo. A estrada para Damasco. Meio-dia. Sol escaldante da Síria. Paulo estava quase chegando na cidade. Ele tinha um plano claro: entrar em Damasco, mostrar suas cartas de autorização das autoridades judaicas, prender os cristãos que estavam se reunindo por lá e levá-los acorrentados de volta para Jerusalém. Simples assim. Mais um dia de trabalho para o perseguidor-chefe dos seguidores de Jesus. E então, acontece. Uma luz. Não uma luz qualquer, uma luz que ofuscou o sol do meio-dia. Uma luz tão intensa que Paulo cai no chão. A tradição pinta Paulo montado num cavalo, mas o texto bíblico não menciona cavalo. Só diz que ele caiu por terra. E então vem a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Presta atenção nessa pergunta. Jesus não disse: por que você persegue meus seguidores? Ele disse: por que me persegues? Isso é profundo demais. Quando Paulo jogava cristãos na prisão aqui na terra, Jesus no céu sentia na própria pele. Perseguir um cristão é perseguir o próprio Cristo. A igreja não é apenas uma instituição que Jesus fundou. A igreja é o corpo de Cristo. Mexeu com o membro, mexeu com a cabeça. Paulo, completamente cego pela luz, gagueja: quem és tu, Senhor? E aí vem a resposta que virou sua vida de cabeça para baixo: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Jesus. O mesmo Jesus que Paulo tinha certeza que era um impostor. O mesmo Jesus cuja morte na cruz Paulo usava como prova de que ele não poderia ser o Messias. O mesmo Jesus que Paulo considerava um anticristo. Esse Jesus estava ali, vivo, ressuscitado, glorioso. E não foi só uma visão subjetiva. As pessoas que estavam com Paulo também viram a luz. Também ouviram a voz. São Paulo relata esse encontro 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, e cada relato adiciona pequenos detalhes diferentes, exatamente como testemunhas reais de um evento real fazem. Mais tarde, na primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa ainda mais claro: não foi apenas uma experiência mística, foi um encontro com o ressuscitado. O mesmo Jesus que apareceu para Pedro, que apareceu para os outros apóstolos, que apareceu para 500 pessoas de uma vez. Esse Jesus apareceu para Paulo. E Paulo usa uma expressão curiosa. Ele diz que Jesus apareceu a mim, como a um abortivo. Um abortivo. Alguém que nasceu fora do tempo, de forma inadequada, prematura. Paulo se via assim: o apóstolo que não deveria existir. O apóstolo que nasceu tarde demais, que não conheceu Jesus nos dias terrenos, que não andou com ele pela Galileia. E pior, o apóstolo que perseguiu Jesus. Naquele momento, cego fisicamente mas finalmente enxergando espiritualmente, Paulo teve que encarar a verdade mais dolorosa da sua vida. Ele tinha estado errado. Completamente errado. Ele havia perseguido o próprio Deus. Imagina o peso dessa descoberta. Imagina a angústia. Ele descobriu o caminho certo. Mas como entrar nesse caminho depois de tudo que fez? Paulo estava cego. Literalmente cego. A luz que deveria iluminar tinha ofuscado seus olhos. Ele precisou ser conduzido pela mão até Damasco, a mesma cidade onde ele planejava prender cristãos como um caçador. Mas agora ele era presa. Presa de suas próprias angústias. Durante 3 dias, Paulo não comeu, não bebeu, apenas orou. Você consegue imaginar o turbilhão na cabeça dele? Encontrei a Deus, mas eu persegui a Deus. Descobri a verdade, mas destruí pessoas por causa da mentira que eu acreditava. Encontrei o caminho, mas como entrar nele? E tem mais: como entrar na igreja se todos os cristãos o odiavam? E o odiavam com razão.
Paulo não era apenas um crítico teórico do cristianismo, ele era o responsável direto por prisões, tortura, morte de pessoas inocentes. Como esses cristãos poderiam um dia aceitar Paulo entre eles? Mas Jesus não deixa nada incompleto. Enquanto Paulo agonizava em oração na casa onde estava hospedado, Jesus apareceu para um cristão chamado Ananias. E disse: vai até a rua direita. Essa rua existe até hoje em Damasco, você pode visitá-la. E procura um homem chamado Saulo. Ele está rezando. Ananias deve ter gelado. Saulo, o perseguidor, o assassino de cristãos. Imagina o medo de Ananias. Ir até a casa do homem mais perigoso para os cristãos? Isso não seria cair numa armadilha? Mas Jesus insistiu. Vai, porque ele é um instrumento que eu escolhi. E aqui, meus amigos, está uma das lições mais poderosas dessa história toda. Mas antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo para fortalecer o canal. Isso ajuda demais. Ananias obedeceu. Foi até Paulo. E aconteceu algo extraordinário. Antes mesmo de batizá-lo, Ananias libertou Paulo de suas angústias. Foi como um exorcismo espiritual. O texto diz que caíram escamas dos olhos de Paulo. Escamas. Sabe o que são escamas? São aquelas crostas que se formam sobre feridas, são camadas duras que cobrem e protegem algo sensível por baixo. Paulo tinha escamas espirituais. Camadas e camadas de orgulho intelectual, de certezas religiosas equivocadas, de ódio justificado pela lei de Deus, de preconceitos teológicos. E quando Ananias, um cristão perseguido, estendeu a mão em perdão para Paulo, o perseguidor, essas escamas caíram. Paulo finalmente enxergou. Não apenas fisicamente. Enxergou espiritualmente. Ele foi batizado. Entrou oficialmente na igreja. Foi recebido pelos mesmos cristãos que tinham todo motivo do mundo para rejeitá-lo. E sabe qual foi o segredo? Perdão. O mesmo perdão que Estevão demonstrou ao morrer apedrejado. Senhor, não leves em conta os pecados deles, agora se manifestava em Ananias e na comunidade cristã. Porque a Igreja de Cristo não é um clube de santos perfeitos. É um hospital de pecadores em recuperação. É uma família que acolhe até mesmo quem foi inimigo. Mas a história de Paulo não termina aqui. Na verdade, mal começou. Aqui tem um detalhe da história de Paulo que pouca gente conhece. E é um detalhe absolutamente crucial. Depois de ser batizado, depois de ter as escamas caídas dos olhos, depois de ser recebido pela comunidade cristã, Paulo não saiu imediatamente pregando por aí. Ele não virou apóstolo de uma hora para outra. Sabe o que Paulo fez? Ele foi para o deserto. Na carta aos Gálatas, Paulo menciona que foi para o deserto da Arábia. Não sabemos exatamente onde ficava esse lugar. Pode ser a Península Arábica, pode ser uma região desértica mais próxima. O importante não é a geografia, é o significado. Paulo escolheu o deserto. Escolheu o silêncio. Escolheu a solidão com Deus. Por quê? Porque Paulo entendeu algo que muita gente hoje não entende. Antes de fazer para Deus, é preciso estar com Deus. Pensa na ironia. Paulo era um homem de ação. Ele perseguia cristãos de cidade em cidade, ele estudava dia e noite, ele era intenso, produtivo, eficiente. E agora? Agora ele para. Para completamente. No deserto, Paulo não tinha plateia. Não tinha ninguém para impressionar com seu conhecimento. Não tinha inimigos para combater. Tinha apenas Jesus. E foi ali, naquele lugar árido, que aconteceu a verdadeira escola de Paulo. Foi ali que ele teve experiências místicas profundas. Ele mesmo conta que foi arrebatado até o terceiro céu, não sabia se no corpo ou fora do corpo, mas foi levado até as alturas da presença de Deus. Paulo ouviu palavras que não podem ser pronunciadas. Viu coisas que os olhos humanos normalmente não veem. Mergulhou nas profundezas do mistério de Cristo. A vida de Paulo como apóstolo não começou com ativismo frenético. Começou com intimidade, com oração, com contemplação. E isso nos ensina algo urgente para os dias de hoje. Vivemos numa época de ativismo cristão sem espiritualidade.
Tem muita gente querendo fazer coisas para Deus sem conhecer a Deus. Querendo evangelizar sem ter sido evangelizado profundamente. Querendo transformar o mundo sem ter sido transformado por dentro. Paulo não caiu nessa armadilha. Ele entendeu que para ser um verdadeiro apóstolo, primeiro precisava ser um verdadeiro discípulo. Para ensinar sobre Jesus, primeiro precisava aprender de Jesus. Quanto tempo Paulo ficou no deserto? Não sabemos ao certo. Talvez anos. Mas o tempo não importa tanto quanto a transformação. Quando Paulo finalmente saiu do deserto e foi para Antioquia da Síria, ele não era mais aquele homem recém-convertido, cheio de feridas emocionais, carregando culpa e confusão. Ele era um homem curado, liberto, cheio do Espírito Santo, profundamente enraizado em Cristo. Foi ali em Antioquia que Paulo e Barnabé foram escolhidos pela comunidade. Impuseram as mãos sobre eles. Paulo foi ordenado bispo. E então começaram as viagens missionárias. Paulo estava pronto. Não porque tinha títulos, não porque tinha conhecimento intelectual, isso ele sempre teve, mas porque tinha intimidade com Jesus. E foi essa intimidade que sustentou Paulo através de todos os açoites, prisões, naufrágios, perseguições e sofrimentos que viriam pela frente. Agora precisamos falar sobre o que realmente está em jogo aqui. Porque a conversão de Paulo não mudou apenas a vida dele. Mudou literalmente a história do planeta. Pensa comigo, se Paulo não tivesse se convertido, você provavelmente não seria cristão hoje. Eu não seria. O Brasil não seria uma nação cristã. A Europa não teria sido evangelizada da forma como foi. Por quê? Porque foi Paulo quem levou o evangelho para além das fronteiras de Israel. Foi Paulo quem fundou a primeira comunidade cristã na Europa, a Igreja de Filipos. Foi Paulo quem escreveu cartas tão profundas, tão cheias do Espírito Santo, que até hoje nos emocionamos e aprendemos com elas. Sem Paulo, o cristianismo poderia ter ficado como uma seita judaica restrita a Jerusalém e arredores. Foi Paulo, junto com outros apóstolos, claro, quem abriu as portas para que o evangelho chegasse aos gentios, aos pagãos, aos não-judeus. Ou seja, a nós. E tem um detalhe histórico fascinante. Os historiadores seculares, aqueles que não têm fé e analisam o cristianismo de fora, podem até duvidar da existência de Jesus. Mas de Paulo não há dúvida nenhuma. Os documentos históricos são abundantes. As cartas que ele escreveu estão aí. A arqueologia confirma as viagens que ele fez. Paulo é historicamente incontestável. E isso é importante porque, um gênio espiritual como Paulo, que escreveu textos de profundidade teológica impressionante, jamais inventaria Jesus. Se Paulo fosse o autor original daquela doutrina, ele não precisaria atribuir tudo a outra pessoa. Um gênio não inventa um mestre fictício, ele mesmo se coloca como mestre. Mas Paulo insistia: eu não sou nada. Existe alguém maior que eu. Existe Jesus. A existência de Paulo comprova a existência de Jesus. A conversão de Paulo comprova a ressurreição de Jesus. Porque ninguém muda assim de um dia para o outro, de perseguidor violento para mártir humilde, por causa de uma mentira ou de uma alucinação. Paulo viajou milhares de quilômetros a pé. Fundou comunidades na Turquia, na Grécia, na Macedônia. Foi açoitado 5 vezes, apedrejado 1 vez, naufragou 3 vezes, passou frio, fome, sede, perigos de todo tipo. E no final, em Roma, ele foi decapitado. Teve a cabeça cortada por ordem de Nero, o imperador louco que incendiou Roma e culpou os cristãos. Paulo morreu junto com Pedro. E com o sangue desses 2 apóstolos, Roma, que era a capital do Império Pagão, foi consagrada como a cidade dos santos apóstolos. O perseguidor virou mártir. O homem que comandava execuções foi executado. O fariseu orgulhoso virou o prisioneiro humilde de Cristo. E tudo isso por quê? Porque um dia, numa estrada empoeirada para Damasco, Paulo encontrou alguém. Não uma ideia. Não uma filosofia. Não uma religião. Uma pessoa. Jesus. E esse encontro com Jesus, pessoal, real, transformador, foi tão poderoso que nem a morte conseguiu apagá-lo. Paulo morreu, mas suas cartas vivem. Paulo foi silenciado pela espada, mas sua mensagem ecoa há 2000 anos.
Paulo foi enterrado, mas a igreja que ele ajudou a construir continua de pé. Então, o que é que nós aprendemos com tudo isso? O que a conversão de São Paulo tem a ver com a sua vida e com a minha? Primeira lição: ninguém está longe demais da misericórdia de Deus. Paulo era inimigo declarado de Jesus. Ele tinha sangue de mártires nas mãos. Se Deus alcançou Paulo, Deus pode alcançar qualquer pessoa. Aquele familiar seu que parece perdido? Aquele amigo que zomba da fé? Aquela pessoa que te machucou e parece irrecuperável? Nenhum caso é perdido para Deus. Segunda lição: o perdão tem poder transformador. Foi a oração de Estevão perdoando seus assassinos que abriu caminho para a conversão de Paulo. Foi o perdão de Ananias que libertou Paulo de suas angústias. Quando você perdoa alguém que te fez mal, você não está apenas sendo bonzinho, você está acumulando brasas sobre a cabeça dessa pessoa, como Paulo mesmo disse. Você está derretendo o coração dela. Terceira lição: conversão é um processo. Não começou em Damasco para Paulo, começou muito antes, com aquele aguilhão incomodando. Deus já estava trabalhando no coração dele. E Deus está trabalhando no seu coração também, mesmo quando você não percebe. Aquele incômodo que você sente, aquela inquietação, aquela sensação de que tem algo errado, pode ser o aguilhão de Deus te chamando. Quarta lição: intimidade vem antes de atividade. Paulo foi para o deserto antes de ir para a missão. Ele foi discípulo antes de ser apóstolo. Você quer fazer coisas grandes para Deus? Ótimo! Mas primeiro, esteja com Deus. Ore. Silencie. Deixe Deus falar no deserto da sua alma. Quinta lição: perseguir cristãos é perseguir Jesus. Isso vale para aquele comentário maldoso nas redes sociais, para aquela fofoca sobre um irmão na fé, para aquele julgamento cruel. Quando você fere um membro da igreja, você fere o próprio Cristo. Mas o contrário também é verdade. Quando você acolhe, perdoa, ama um cristão, você está fazendo isso a Jesus. E a última lição, a mais importante: Jesus aparece. Ele apareceu para Paulo quando Paulo menos esperava, quando Paulo menos merecia. E ele pode aparecer para você também. Não necessariamente com luzes e vozes audíveis, mas através de uma palavra que toca seu coração, através de um perdão que você recebe, através de um encontro que muda tudo. A conversão de Paulo nos lembra que Deus é capaz de transformar inimigos em amigos. Como o próprio Paulo escreveu: quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu seu Filho. Se Deus fez isso quando éramos inimigos, imagine o que Ele não fará agora que somos amigos? Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe um like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir sobre a misericórdia de Deus. Compartilha este vídeo com aquela pessoa que você acha que está longe demais de Deus. Mostra para ela que ninguém está fora do alcance da graça. E nos comentários, eu quero saber, qual dessas lições mais impactou você? Tem alguma escama que precisa cair dos seus olhos? Tem alguém que você precisa perdoar? Conta aqui embaixo, vamos conversar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, assim como Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, Jesus quer encontrar você no caminho da sua vida. Não importa onde você está, não importa o que você fez. Ele está chamando. Você vai responder? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.